Então, pessoal, vamos começar esse efeito aí que eu vou mostrar para vocês com o wash, tá? Eu aconselho aqui, né, o wash que eu estou usando é o Mr. Hobby, né, na cor Black. Eu vou usar ele porque ele tem uma densidade que eu considero boa para esse efeito, né? Vocês vão ver mais adiante. Para nós conseguirmos fazer esse efeito com o pincel de leque, vamos precisar aí de um wash mais grosso, tá? Então esse wash, como ele já vem um pouquinho mais grosso que o normal, que ele pode ser diluído, ele fica com uma densidade bem bacana, uma viscosidade, né? Bem bacana para fazer o efeito no pincel. Então eu vou estar aplicando o wash de forma normal, né? Um pouquinho mais do que o costume, porque agora eu não vou retirar ele com algodão nem com papel. Eu vou retirar ele com o próprio pincel, como vocês vão ver mais para frente, né? E vocês vão ter uma ideia de como que vai sair esses efeitos. Aqui no caso, nesse avião da Força Aérea Grega, né, vale ressaltar que eu estou usando um wash mais pesado, um weathering, né, um weathering mais pesado, porque é um avião que realmente é mal cuidado. Enfim, a Força Aérea Grega é famosa por tratar mal os seus aviões, né? Então podem procurar em fotos de referência e tal, vocês vão ver eles bem detonados, bem desgastados. E é um dos objetivos que eu tenho nesse modelo que eu estou reformando, né? Outra ressalva também, ele é um modelo da coleção Asas de Guerra, né? Que eu estou fazendo nessa versão da Força Aérea Grega. E aí eu estou dando uma reformadinha nele e aproveitando aí para buscar técnicas e mostrar para vocês também, né? Ajudando aqui quem tem dúvidas sobre como fazer seu envelhecimento. Vamos lá. Seguindo então, agora vamos ao pincel de leque. O que eu vou estar utilizando? Eu vou pressionar ele levemente, né, no sentido do voo, no sentido do ar da aeronave, e vou estar puxando para trás. Sempre lembrem aí de dar uma limpadinha no pincel para tirar aquele excesso, tá? Vocês podem ver que vai começando a puxar alguns traços. Ele tem duas funções. Conforme você puxar, ele vai dar um traço mais grosso, mais arrastado, e conforme você andar para o lado um pouquinho com ele, você vai também ter o efeito de escorrido, como se fosse um líquido escorrendo, tá? Eu vou dar uma diminuída onde eu quero, então posso dar uma diminuída com algodão e volto com o pincel em leque para trazer aqueles tracinhos mais finos, tá? Então eu vou fazendo esse trabalho. Na parte superior aqui também, que ficou mais grosso, observem que eu consigo trazer com o pincel e vou fazendo aí os efeitos que eu busco, né, de traços mais finos com esse pincel. Eu achei bem interessante os efeitos. Esse pincel você pode achar aí em lojas de venda de material para beleza, estética, enfim, tá? É bem tranquilo. Esse que eu achei tem a cerda bem macia, né? Então ele permite um acabamento bem bacana no nosso modelo. Então eu vou estar aplicando esse efeito, tá? Vocês podem ver que eu sempre uso o mesmo sentido, tá? Sempre no sentido do voo da aeronave, né? Não vai ter uma aeronave com escorrido ao contrário, então atentem a isso, que às vezes o pessoal comete essa pequena gafe, tá? Aqui na parte do leme eu também vou estar aplicando, e você pode fazer conjugado esse efeito com outros efeitos, tá? Então aqui, como o foco do vídeo é o uso do pincel em leque, eu vou estar usando só o pincel em leque, mas você pode aí conjugar o uso do pincel em leque com outros efeitos, né, com outros tipos de pincéis, né? Mas para vocês terem uma ideia de como você pode fazer o seu weathering aí com o pincel em leque, fica um resultado bem bacana. Na parte inferior, que vai dar para ver um pouquinho melhor, eu também vou carregar bastante, tá? Porque eu quero fazer um efeito bastante desgaste nessa parte inferior. Então eu vou estar carregando aqui, como vocês podem observar, ó, como um lado está praticamente limpo, o outro está com o nosso wash, e eu vou puxando com o pincel e dando aquela limpadinha básica no papel, sempre para tirar o excesso, porque apesar de querer o efeito de escorrido, a gente precisa ter um mínimo de critério, né, para deixar um escorrido mais natural possível. Então eu vou trazendo aqui com o pincel, vou usando as pontinhas do pincel, aí você vai adequando conforme o escorrido que você quer no seu projeto. Aqui eu vou fazer mais um pouquinho de wash. E antes que seque o nosso wash, tá, eu venho com o pincel de novo e vou puxando os traços agora na fuselagem, aqui na parte inferior do nosso A7. Tá, então eu vou puxando, eu escolho linha por linha, e quando eu chego na última linha, daí eu puxo todas juntas, tá, que é para fazer um efeito de escorrido mais geral. Mas eu procuro sempre fazer cada linha, né, que tem o seu escorrido ali, eu procuro fazer separado. Aí você pode estar fazendo o que eu estou fazendo, você pode usar a lateral do pincel para um escorrido mais longo, tá, para trabalhar essas partes laterais onde não tem tanto acesso. E daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como que ficou o nosso A7.
Então, pessoal, aqui está o nosso asset, aqui os produtos que utilizamos, tá? Eu utilizei 2 tons do Weathering do Mr. Hobby, o Black e também o Ground Brown, tá? Que é esse marrom escuro aqui. Se você precisar também ainda tenho poucas unidades deles em estoque na loja, tá? Então chama aí que a gente consegue. Aqui está o pincel em leque, tá? Que foi utilizado no vídeo e nos efeitos, e aqui está o asset. Então ele tem, já tem outros tipos de efeito aqui na parte superior também, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, onde ficou mais destacado, que foi nessas duas, nos lemes aqui dele, né? Nos profundores dele. Então você pode ver como esse efeito fica uns riscadinhos bem constantes, né? Onde você vê os diferentes foram feitos com o pincel normal, aquele chato. E aqui onde você vê esses escorridos mais longos aqui, são os que foram feitos com esse pincel chato, tá? Eu gostei bastante do efeito. Dá para ir aprimorando e fazendo cada vez com maior qualidade, tá? Mas eu acredito que ficou bem bacana, com as referências que eu tinha do A7, ficou bem próximo do que eu busquei, então eu gostei bastante do resultado. Aqui na parte superior ele ficou um pouquinho mais discreto, porque o tom ele é mais escuro, tá? Eu trabalhei com outros tipos de efeitos aqui, usando aerógrafo com tinta diluída, enfim, e fui trabalhando várias outras coisas aqui, fiz até um dry brush também, com a tinta mais em alumínio, então ficou... Tem vários efeitinhos aqui diferentes que conforme você olha essa aeronave aqui ficou com bastante efeito de weathering, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí a dica do pincel em formato de leque. Você que está chegando agora aí no canal, considere se tornar-se inscrito. E até a próxima. Valeu, galera. Grande abraço e fui!